Pessoal, como prometido aí para vocês, essa daqui, ó, é a ampola, tá? De raio-x que fica dentro do cabeçote, tá certo? E aí a gente vai olhar alguns detalhes. Aqui onde eu tô colocando o dedo agora, aqui, ó, isso aqui é um rotor, tá? Um rotor. O que esse rotor faz? Ele gira esse carinha aqui, né? Esse disco aqui, como vocês podem ver. Deixa eu ver se eu aproximo bem. Você vê o disco, a gente já falou dele, ó. Você tá vendo aqui essa marca redonda em volta do disco aqui? Isso é a pista, tá certo? É a pista, é onde se chocam os elétrons, tá? Então o nome desse cara aqui é anodo. O anodo, ele é de carga positiva, perfeito? Anodo tem carga positiva. E aí a gente vai perguntar, aonde está o cátodo? O cátodo está desse lado aqui, ó. Estão vendo aqui? Eu tenho essa formação aqui, que é a base do cátodo, tá bom? Ele está sem a capa ou o copo catódico, tá bom? Que é onde a gente consegue, ó, vou virar aqui para vocês verem. Óbvio que essa ampola aqui é uma ampola que já foi utilizada e ela está inutilizada, pois está com defeito, tá certo? Dentro dela eu tenho vácuo dentro desse vidro, tá? Aqui dentro é vácuo, a gente já falou que o vácuo, para concurso público, vamos lá, o vácuo ele faz o quê? Ele facilita, né, a aceleração dos elétrons, ou seja, os elétrons caminham livremente em direção ao anodo giratório. Estão vendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo iluminar. Espera aí, deixa eu ver se dá para iluminar e pegar um foco. Estão vendo aqui dentro, ó, duas resistências, uma maior e uma menor. O cátodo é isso aqui, tá? É o foco fino, o menor, e o foco grosso, o maior. Esse caso aqui é um cátodo duplo, né? Ele tem o foco fino e o foco grosso. E esse cara aqui é que produz os elétrons. Esse cara tem carga negativa, porque elétrons, eles têm carga negativa, tá bom? E como eu havia dito, olha aqui a distância de um para o outro. Deixa eu inclinar aqui um pouco, ó, a distância de um para o outro aqui, ó, daqui para cá. Muito pouquinho, né? Dá o quê? Dá uns 3 centímetros, 2,5 centímetros, 3, 4 centímetros. Então, quando você vai disparar, quando você prepara o equipamento de raio-x, você aperta o botão de preparar, esse carinha aqui, esse cátodo, agora está vendo melhor, ele fica incandescente, né? Ele fica vermelho, porque os elétrons aqui, eles estão atingindo, o cátodo está atingindo uma certa temperatura que está formando uma nuvem de elétrons aqui, ó, uma nuvem de elétrons. E aí, quando você aperta o botão de disparo, esses elétrons vão sair desse ponto para esse ponto e vão se chocar aqui, ó. Nesse caso, você está vendo a pista aqui já desenhada, tá? Mas ela não vem de fábrica desenhada assim. Isso aqui é o quê? Ele gira, tá certo? E aí eles se chocam, os elétrons vão se chocando por atração, os opostos se atraem, perfeito? Positivo e negativo, os opostos se atraem. Então ele se choca numa tal velocidade, né, que vai sair nessa direção aqui os fótons de radiação. Então o tubo ele fica assim, ó, aqui assim, ele fica nessa posição aqui, ó, tá? E aí quando dispara, sai daqui, né, no choque dos elétrons que vão sair daqui e se chocar no anodo giratório, vai acontecer o fenômeno de fóton de radiação. Aí você pode ter o raio-x característico, né, ou o Bremsstrahl ou frenamento, tá certo? Essa ampola fica dentro, tá? Dentro do cabeçote, e do lado de fora da ampola, ou seja, entre o cabeçote e a ampola, você tem o espaço é completamente preenchido por óleo refrigerante devido ao aquecimento, né, ao calor que isso aqui gera. Então você tem que ter maneiras de dissipar esse calor. Uma das maneiras de dissipar o calor é o próprio, né, material, né, do anodo giratório, o material que tem a composição aqui dentro, suporta temperaturas de até de 2.000 a 3.000 graus Celsius, tá certo? Então, o próprio girar dele, o girar é para desgastar o nosso anodo, tá certo? De forma igual, tá? Por exemplo, a ampola de raio-x odontológica, ela não é assim, ela é basicamente desse tamanho aqui, mas o anodo não gira. Por quê? Porque
a energia aplicada ali é muito menor, infinitamente menor. Então ele tem uma durabilidade muito grande. Mas esse aqui é do raio-x convencional, aquele equipamento que a gente vai na sala fazer exame de tórax, tá certo? Então você imagina que ele está dentro da caixa aqui, tá? E tudo aqui está cheio de óleo refrigerante que vai ajudar a dissipar o calor, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas aí, vocês me enviem. E assim, só para tirar uma dúvida, o pessoal pergunta: como é que faz a manutenção desse cara aqui? Não se faz. Uma vez com defeito, você entrega para o fabricante ou para o fornecedor e faz aquisição de uma ampola nova. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele dentro tem vácuo. Não tem como você abrir e fazer uma manutenção nele. Essa ampola está fechada, tá bom? Ela ainda tem vácuo dentro, porém ela já está com um defeito aqui, ó. Já começou a dar um defeito aqui e é assim que funciona, tá certo? Então, vou dar uma passada mais uma vez para você enxergar, ó. Cátodo negativo, perfeito? E aí tem aquele macetinho, Kátia perde, Ana ganha. Então, cátodo negativo, do lado esquerdo eu tenho o foco grosso, do lado fino, do lado direito eu tenho o foco fino. Galera, semelhante à resistência do chuveiro, né? Você tem ali um fio em espiral, tá bom? Tungstênio, molibdênio, tem suas características. E aqui eu tenho o anodo giratório. O anodo giratório, ele tem carga positiva. Os opostos se atraem. Negativo, positivo, vão se atrair, tá certo? Os elétrons que são produzidos aqui, eles são negativos porque elétrons eles têm carga negativa, tá bom? Não podemos esquecer disso, é importante para concurso público. Beleza? Então segue a aula daí.